Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre a função RankX, mais precisamente sobre como criar uma classificação utilizando critérios de desempate. Eu estava navegando lá no nosso grupo do Telegram e encontrei essa dúvida, então resolvi gravar esse vídeo para ensinar vocês esta técnica. Inclusive, se você ainda não está participando do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder participar de uma das comunidades mais ativas de Power BI. Então, já deixa o seu like aí antes que você esqueça. Se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Vamos lá descobrir como é que a gente faz essa classificação utilizando critérios de desempate? Vem comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, eu já estou aqui com o nosso arquivo, onde eu tenho aqui inclusive a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nós vamos criar aqui uma medida para determinar a posição de classificação de cada uma das equipes. Porém, a gente vai ter que levar em consideração alguns critérios conforme as regras do campeonato. Se a gente perceber aqui essa nossa tabela, nós temos os times em ordem alfabética. Mas eu já tenho algumas medidas aqui que eu utilizei aqui para calcular todas as pontuações possíveis de cada time. A pontuação que nós temos aqui, a medida P, reflete quantos pontos o time fez. Então eu vou classificar aqui por esta medida. Perceba que nós temos aqui cada pontuação de cada time, porém, em alguns casos pode acontecer que times tenham a mesma pontuação, como a gente pode ver aqui o Bahia e o Grêmio. Para a gente determinar quem está à frente ou não, nós vamos utilizar critérios de desempate, que no caso do Campeonato Brasileiro, vem as vitórias em seguida, depois o saldo de gols e depois os gols pró, ou gols marcados. Tá? Vamos primeiro criar uma medida para calcular a classificação, levando em conta apenas a medida da pontuação para ver o que acontece. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em Medidas, Nova Medida. E agora nós vamos aqui digitar a seguinte fórmula. Eu vou chamar essa medida apenas de hashtag para facilitar. Eu vou colocar aqui a função RankX, que é a medida que nós vamos utilizar para determinar a classificação. Agora nós temos que informar uma tabela sobre qual a função RankX irá interar. Ou seja, eu vou ter que verificar a pontuação de cada time, de cada equipe. Então, por isso, eu vou utilizar a tabela equipe. Um detalhe muito importante é que eu tenho que ver todas as equipes para conseguir determinar a posição de cada um dos times. Então, eu vou utilizar também a função all para remover todos os filtros que estejam sendo aplicados às equipes. Vou chamar aqui a tabela de equipes que eu tenho, onde tem todos os times ali que nós temos no nosso campeonato. Agora eu vou fechar parênteses, ponto e vírgula e determinar a expressão. Nesse caso, é a medida que nós vamos utilizar para falar qual time está em primeiro, segundo ou terceiro lugar, e assim por diante. Eu vou utilizar aqui a medida P, que refere-se à pontuação. Vou fechar parênteses da função RankX e vou pressionar Enter. Vamos colocar esta medida aqui no nosso visual para verificar a pontuação. Eu vou colocar a medida logo antes aqui do nome. Então eu vou vir aqui, colocar a medida aqui e a gente consegue ver a pontuação aqui. Se você quiser modificar a ordem aqui, é só arrastar, posso colocar antes do brasão e consigo ver a classificação aqui também. Perceba que nós temos aqui o Bahia e o Grêmio, ambos marcando o 7º lugar, porque a pontuação é idêntica. Como nós vamos resolver isso então? Nós vamos ter que criar uma segunda medida que vai ser o nosso critério. Nós vamos utilizar essa medida para majorar cada um dos nossos critérios por valores diferentes. A pontuação vai ter um peso maior. Logo em seguida vem a vitória, depois o saldo de gols e os gols marcados. Vamos criar essa nossa medida de critério. Eu vou clicar com o botão direito em Medidas, Nova Medida. Agora eu vou chamar esta medida de critério. Aqui eu vou utilizar a seguinte técnica. Eu vou pegar cada um dos critérios que tenho e multiplicar por um valor dando pesos diferentes. Vou colocar primeiro a pontuação e vou dar aqui um peso de 1 milhão. Agora eu vou somar com o nosso próximo critério, que é a vitória. E neste caso eu vou multiplicar por um peso um pouco menor. Vou colocar aqui 100 mil. Agora eu vou somar com o meu terceiro critério, que neste caso é o saldo de gol, e vou multiplicar por um peso ainda menor, 1000. E por último, vou determinar aqui que eu quero
os gols marcados, que é o meu quarto critério, e vou multiplicar por 1. Ou nem precisava, já que a multiplicação por 1 é igual ao próprio valor. Com isso, nós vamos ter um valor numérico que será utilizado para determinar qual a posição cada time está conforme o ranking. Perceba que, agora, se eu colocar esta medida de critério aqui no nosso visual, você vai ver que times com a mesma pontuação, como Bahia e Grêmio, possuem valores de critérios diferentes, já que nós temos pesos diferentes para cada um dos nossos critérios. E aí, no critério de desempate, a gente vai saber qual time está à frente. Eu vou remover essa medida do visual, já que ela não tem necessidade de aparecer. E agora, eu vou lá na minha medida do ranking, que é essa medida onde nós temos o hashtag. E vou substituir aqui a nossa medida P pela nossa medida de critério. Vou pressionar Enter e agora perceba que nós temos aqui posições diferentes. Olha, o Bahia está em 8º e o Grêmio em 7º. Se eu classificar aqui pela nossa medida que nós acabamos de criar, que é a medida do hashtag, a gente vai ter a posição correta aqui agora. Olha lá, primeiro lugar Flamengo, Palmeiras, Santos. Quando a gente chega aqui no 7º e 8º, pelos critérios de desempate, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que o saldo de gols do Grêmio é maior do que o saldo de gols do Bahia. Bem interessante essa técnica, não é mesmo? Então, deixe um comentário aí se você gostou desse vídeo, se você já conhecia essa técnica e comente também o que você gostaria de ver aqui no canal. Lembre-se que a gente publica vídeo toda segunda e quinta-feira. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!